Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estudar nesse vídeo outras aplicações da derivada e vamos dividir esse vídeo em três partes. Primeira parte, concavidade do gráfico. Bom, vimos nas aulas passadas que se a derivada primeira num ponto, de uma função f for positiva, então a função f é crescente nesse ponto. Ou seja, está aqui uma possibilidade de gráfico, onde a função é crescente nesse ponto, a derivada é positiva aqui. Aqui também, né? Nesse ponto a derivada é positiva, então a função é crescente também, né? A diferença é que nesse caso aqui da esquerda, né? A concavidade do gráfico está para cima e nesse caso aqui da direita, a concavidade do gráfico está para baixo. Está para baixo, né? Aqui a gente pode imaginar uma colher virada para cima, né? E aqui uma colher virada para baixo. Ambos os casos aqui a função é crescente. Bom, é claro que a gente pode também ter uma situação em que a função é crescente, mas a derivada não é positiva, né? A derivada é zero. Então, está aqui um caso, né? Um exemplo da função x ao cubo, em que a função é crescente, só que quando chega nesse ponto aqui, a função tem um gráfico horizontal, né? Exatamente nesse ponto, né? Você tem uma reta tangente horizontal e depois ela continua a crescer. Então, nesse ponto, a função é crescente, apesar do que a derivada é igual a zero, beleza? Você pode observar que nessa situação aqui, a concavidade é para baixo até chegar nesse ponto, né? E nesse ponto aqui a concavidade, né? Ela troca de sentido, ela fica para cima. Então são três possibilidades, né? Nos quais a função é crescente. Derivada positiva, concavidade para cima ou para baixo. Derivada positiva aqui também, né? Aqui a derivada é zero e você tem concavidade para baixo. E nesse ponto, a partir desse ponto a concavidade é para cima. Nesses três casos a função é crescente. Bom, agora vamos ver as situações onde a função pode ser decrescente, né? Então, a função pode ser decrescente em três situações também, né? Estão aqui as três situações. Então, se a derivada primeira é negativa, a função é decrescente. Ela pode ser decrescente assim, com a concavidade para cima, né? A colher voltada para cima. Ela pode ser decrescente assim, com a colher voltada para baixo, com a concavidade para baixo. Ou ela pode ser decrescente assim, onde a derivada não é negativa, que a derivada é zero também, né? Então a derivada é zero, porque a reta tangente é horizontal, então a derivada é zero, mas a função é decrescente, ó, né? Está decrescendo aqui. Nesse terceiro caso, assim como no anterior, a concavidade troca de sentido, né? A concavidade aqui está para cima, nesse ponto a concavidade passa a ser para baixo. Nessas três situações, né, a função ela é o quê? Decrescente. Então vamos estudar nessa primeira parte do vídeo, das três partes, como saber se a concavidade é para baixo ou para cima. Na segunda parte, vamos saber em qual ponto a concavidade troca de sentido aqui, ó, né? E na terceira parte, a gente vai estudar como construir gráficos. Bom, nesse ponto, onde a concavidade troca de sentido, né? Para cima e depois para baixo, ou nesse ponto aqui, onde a concavidade também troca de sentido, né? Tá para baixo, depois fica para cima. Esse ponto, assim como aquele lá de baixo, esses pontos são chamados pontos de inflexão, tá bom? Então, o ponto de inflexão é onde onde o gráfico troca de concavidade. Bom, aqui estão as outras figuras, né? Então, concavidade para baixo tem esse formato aqui, o gráfico, concavidade para cima esse formato, e aqui está o critério, né? No qual você decide se a concavidade vai ser para baixo ou para cima. Então, se a derivada segunda é positiva, né? Então a gente olha a derivada segunda, beleza? Então, se a derivada segunda, não confunda com o critério da aula passada, né? Onde a gente utilizou a derivada segunda para saber se a função tem um ponto de máximo ou tem um ponto de mínimo, né? É, aqui a gente está analisando a concavidade do gráfico. Tem relação? Tem. Mas na aula passada a gente viu o seguinte, né? Se a derivada for zero, então nós temos aí o ponto crítico, que é candidato a máximo ou mínimo. Aí você pergunta para a derivada segunda, né? Se a derivada segunda é positiva, o ponto é de mínimo. Se a derivada segunda é negativa, o ponto é de máximo. Aqui não, aqui a gente está jogando direto na derivada segunda, sem analisar a primeira derivada primeira, né? Então, diretamente analisando a derivada segunda, a gente tem esse teorema aqui, né? Se a derivada segunda é positiva, então o gráfico possui concavidade para cima, beleza? Nesse ponto A. E se a derivada segunda é negativa, então o gráfico possui concavidade para baixo, né? Nesse ponto A. E se a derivada segunda é zero, né? Então esse ponto A ele é o candidato a ser um ponto de inflexão.
ou seja, o que nós falamos agora há pouco, né? Um ponto onde a concavidade troca de sentido, né? Beleza? Então, é isso. Vamos lá para os gráficos ver o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Aqui nesse ponto, a concavidade é para cima, então a derivada segunda é positiva. Aqui nesse ponto, a concavidade é para baixo, então a derivada segunda é negativa. Derivada segunda positiva, concavidade para cima. Derivada segunda para baixo, né? Concavidade para baixo. Derivada segunda negativa, né? Concavidade para baixo. Nesse ponto e nesse ponto, a derivada primeira é positiva, porque a função é crescente nos dois casos. Aqui nós temos a derivada segunda sendo zero, né? É o nosso ponto de inflexão. Então, a derivada segunda é zero, por quê? Porque à esquerda nós temos a concavidade para baixo, à direita a concavidade para cima, então troca de concavidade, então ponto de inflexão. Aqui agora, nas funções decrescentes, né? Nesse ponto, a derivada primeira é negativa, porque a função é decrescente, nesse ponto também, né? Bom, nesse ponto aqui, a derivada segunda é positiva, né? Porque a concavidade é para cima, colher para cima. E nesse ponto, a derivada segunda é negativa, concavidade para baixo, colher para baixo, né? E nesse ponto aqui, a derivada primeira é igual a zero, porque nós temos aqui uma reta tangente horizontal. E a derivada segunda, ela nesse caso aqui também ela é igual a zero, né? Porque é o ponto de inflexão, é onde a concavidade troca de sentido, né? De cima fica depois para baixo. Exercício, né? Então verifique se a função é crescente ou decrescente. E para saber se é crescente ou decrescente, você analisa a derivada primeira, tá? E depois encontra o sentido da concavidade. Aí você usa a derivada segunda. Então vamos lá. S de t igual a t ao quadrado menos 7t mais 8, no ponto t igual a 1. Primeiro, crescente ou decrescente? Derivada primeira. Deriva uma vez, 2t menos 7. Substitui o t por 1. Então S' de 1 fica sendo menos 5, né? 2 vezes 1 dá 2, menos 7 menos 5. Então a derivada primeira é negativa, função decrescente. Muito bem. Agora vamos analisar a concavidade, né? Bom, aí você deriva de novo e substitui a derivada segunda aqui, né? Substitui o t pelo 1. Derivada segunda é 2, quando eu derivo aqui novamente vai dar 2, né? E aí eu substituo aqui nessa derivada segunda o t pelo 1. Aqui não tem t, então a derivada segunda no ponto 1 é simplesmente o 2, que é um valor positivo. Então a concavidade é para cima. Então derivada primeira negativa, função decrescente. Derivada segunda positiva, concavidade do gráfico para cima. Letra B, S de t igual a t ao cubo sobre 3 menos 9t ao quadrado no ponto t igual a 20. Muito bem, então para saber se é crescente ou decrescente, derivada primeira. Deriva uma vez, 3t ao quadrado sobre 3, né? Aí cancela, fica t ao quadrado menos 18t, derivada primeira. Então substitui o t pelo 20 para saber se é crescente ou decrescente. Então S' de 20 vai ser 400 menos 360, que vai dar 40, né? Um valor positivo. Então a função vai ser crescente nesse ponto. Já a derivada segunda, quando você deriva aqui mais uma vez, vai dar 2t menos 18. E aí, ao substituir, né, na derivada segunda, o t pelo 20, então nós vamos ter S' aqui é 20, né? Vamos colocar aqui 20, 20. Muito bem. Positivo aqui, né? Então, S duas linhas de 20 vai ser 2 vezes 20, que é 40 menos 18, né? Vai dar 12, 22, né? Então, valor positivo com cavidade para cima, né? Muito bem. Então, vamos analisar aqui nos gráficos. Na letra a função é decrescente e a concavidade é para cima. Então, tá aqui. Esse caso aqui. É essa figura, né? Função decrescente e a concavidade para cima. Nesse caso da letra B, a função ela é crescente, nesse ponto, né? Que foi dado, no ponto t igual a 20, e a concavidade é para cima. Então, função crescente, concavidade para cima. Função crescente, concavidade para cima. Tá aqui, né? Função crescente, concavidade para cima. Bom, vamos para a segunda parte, né, da aula aqui do vídeo, que é encontrar agora o ponto de inflexão. É onde é o ponto no qual a concavidade troca, né? Então, a concavidade aqui está para cima. Nesse ponto aqui, a concavidade fica para baixo. Ou vice-versa, né? Nesse ponto aqui, a concavidade troca de sentido. Esse ponto é chamado ponto de inflexão. E para saber, né, quem são esses pontos de inflexão, a gente calcula a derivada segunda igual a zero. E aí você encontra os candidatos a ponto de inflexão. E aí você confirma se ele vai ser um ponto de inflexão, né? Se a concavidade troca de sentido, ou seja, se a derivada segunda troca de sinal nesse ponto. Beleza?
Então, vamos lá, exemplo. Né? Então, está aqui um outro exemplo, né, de um ponto de inflexão, onde a concavidade aqui está para baixo, e a partir desse ponto a concavidade fica para cima, né? Então, vamos lá. Um ponto C é chamado ponto de inflexão, se a concavidade troca de sentido, né, nesse ponto, isto é, a derivada segunda troca de sinal. Candidatos a ponto de inflexão, derivada segunda igual a zero, né? Então, são as raízes da derivada segunda, né? Então, igual eu falei, deriva duas vezes igual a zero. Muito bem. Encontre os pontos de inflexão da função abaixo. Então, está aqui a função x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 36x. Então, para encontrar os pontos de inflexão, eu vou aqui encontrar primeiro os candidatos, né? Derivo duas vezes igual a zero. Derivada primeira vai dar 3x ao quadrado menos 24x mais 36. Só, né, usando a regra aqui da potência da derivada. Derivada segunda vai ser 6x menos 24. Aí sim, né? Agora eu posso pegar essa função, igualar a zero, e achar os candidatos à inflexão. Muito bem, então a derivada segunda é zero. Então pega 6x menos 24 igual a zero, isola o x igual a 4. E aí, para saber se esse ponto aqui é, esse ponto então vai ser o candidato, né? Candidato a ponto de inflexão. Para saber se realmente ele é um ponto de inflexão, né? A gente verifica se essa função troca de sinal, né? Antes e depois desse ponto. Vamos ver, fazer de cabeça, né? Então, antes do 4, a derivada segunda aqui é um valor positivo ou negativo? Sei lá, pega x igual a zero, né? Zero, antes do 4. Então, zero aqui vai dar negativo. Então, decora. Antes do 4, a derivada segunda é negativa. Decorou? Agora pega um ponto depois do 4 aqui, maior que 4, sei lá, pega 5. 5 vai ser 30, menos 24, positivo. Então, antes do 4 deu negativo, depois do 4 deu positivo. Então, significa que a derivada segunda trocou de sinal. Se a derivada segunda trocou de sinal, a concavidade trocou de sentido. Se a concavidade trocou de sentido, então esse ponto aqui, que era candidato a ponto de flexão, ele se mostrou, então, de fato, um ponto de flexão da função. Muito bem? Então, vamos para a terceira parte aqui, né, da nossa aula, e a última, né, que é a construção de gráficos. Bom, então vamos usar, né, a questão aí da função crescente, da função decrescente, de máximos e mínimos, pontos de flexão, concavidade, e vamos construir gráficos. Letra A, x ao quadrado menos 5x mais 4. Bom, vamos encontrar os candidatos a ponto de máximo e mínimo, né? Lembra como é que acha os candidatos a ponto de máximo e mínimo? Deriva igual a zero e pergunta para a derivada segunda, né? Então, vamos derivar aqui. Vai dar 2x menos 5 igual a zero. E encontro o candidato aqui, né? O ponto de flexão, 5 sobre 2. Muito bem, agora pergunta para a derivada segunda, né? Então, jogando esse ponto na derivada segunda, primeiro vamos calcular a derivada segunda, né? A derivada segunda aqui é 2, é uma constante, então já vejo que é um valor positivo, né? Muito bem, então, como a derivada segunda é positiva, esse candidato a máximo e mínimo, ele é ponto de mínimo, né? Ponto de mínimo. Agora vamos ver, então vamos colocar aqui, né? Para essa derivada primeira igual a zero, para acharmos os candidatos a máximos e mínimos. Então, esse aqui, né, é o candidato, ou seja, é ponto crítico da função. Muito bem. Aí aqui nós concluímos, né? Logo, x igual a 5 meios, como a derivada segunda é positiva, né, nesse ponto. Então, esse ponto é ponto de mínimo. Até aí a gente sabe pelas aulas passadas. Agora, pela aula de agora, né, eu vou achar os candidatos a ponto de inflexão. Para achar os candidatos a ponto de inflexão, eu derivo duas vezes, né, e igual a zero. Então, vou derivar mais uma vez. A derivada aqui segunda é zero, né? Não. A derivada segunda aqui é 2, né? 2 igual a zero. Não tem como achar o x aqui, né? Porque a derivada segunda é 2 e eu tenho que igualar a zero para achar o x, não tem x. Então, não existem candidatos a ponto de flexão, né? Então, não existem pontos de flexão, beleza? E tudo bem, né? Porque aqui nós temos uma função cujo gráfico é uma parábola. E a parábola agora vai ter um ponto de mínimo. Então, vai ser assim, né? Um ponto de mínimo. E então, um ponto de mínimo, então o vértice aqui, né? Ponto mais baixo do gráfico. Porque por ser mínimo, ele tem que ser o ponto mais baixo do gráfico. Então, a concavidade é para cima, né? Então, não troca de concavidade.
é sempre para cima. Então, por isso que não tem ponto de inflexão. Que o ponto de inflexão é onde trocaria a concavidade. Muito bem, né? Bom, mas a concavidade é para cima por quê? Também, né? Porque, olha só, a derivada segunda é positiva. E lembra que a gente determinou hoje, né, no início da aula, que para saber se a concavidade é para baixo ou para cima, você calcula a derivada segunda. Se a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima, né? Então é isso. Aí eu vou colocar essa função no Wolfram, x ao quadrado menos 5x mais 4, né? Então vamos colocar aqui x ao quadrado menos 5x mais 4. Ele vai dar o gráfico, né? Vai dar as raízes. As raízes você encontra pela fórmula de Bhaskara. Os valores vão ser 4 e 1. Né? Então tá aqui as raízes, 1 e 4. Esse ponto aqui é 5 meios, né? Nós achamos candidato a ponto de máximo e mínimo. Nós vimos que ele é ponto de mínimo. 5 meios significa 2,5, né? Então 2,5, ó, exatamente no rumo do vértice da parábola, né? Que é o ponto de mínimo que nós achamos aqui. Beleza? Então tá aqui, ó, x igual a 5 meios é ponto de mínimo, né? Que é 2,5. Vamos colocar aqui, que é 2,5. Muito bem. Então vamos para a letra B, né? F de x igual a x ao cubo menos 9x. Muito bem, eu vou colocar aqui no Wolfram primeiro, x ao cubo menos 9x. Depois a gente vai atrás aí dos pontos máximos, dos mínimos, né? Dos pontos de inflexão e da concavidade, né? Então x ao cubo menos 9x. Vou colocar aqui, ele faz o gráfico, né? No Wolfram. Muito bem. Tá aqui. Bom, então olha só, nós temos aqui um ponto de máximo. Vamos descobrir que ponto é esse. Tem aqui o ponto de mínimo. Vamos descobrir que ponto é esse, né? Que é máximo local. Não é absoluto, né? Porque existem pontos mais altos. Esse mínimo é mínimo local também. Não é absoluto, porque existem pontos mais baixos. Então, máximo local está aqui, mínimo local está aqui. Nós vamos encontrar esse máximo e esse mínimo pela derivada primeira, né? Então, deriva igual a zero e acha os candidatos a máximos e mínimos. Aqui nós temos um ponto no qual é o candidato à inflexão, né? Porque a concavidade está para baixo. Nesse ponto aqui, a concavidade fica para cima, né? Então, para achar esse ponto, que parece que está sendo zero aqui, né? Eu vou derivar duas vezes e igualar a zero. E aí vou achar esse candidato a ponto de inflexão. Muito bem, eu vou deixar o gráfico aí. E vou diminuir aqui o tamanho do Word, né? Para a gente acompanhar os cálculos junto com o gráfico. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar os candidatos, né? A máximos e mínimos, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar a derivada primeira e vou encontrar aqui 3x ao quadrado menos 9, né? E vou igualar a zero. Então, aqui são os candidatos, né? São os pontos críticos, que são, né, os candidatos a máximos e mínimos da função. Então, igualando isso a zero, né? Nesse caso, eu nem preciso usar Bhaskara, porque você pode muito bem isolar o x. E aí você vai ter que o x aqui vai ser... x vai ser aqui, né? X ao quadrado vai ser 3, passando o 3 dividindo, né? Então, x é mais ou menos a raiz quadrada de 3, né? Muito bem. Aí você deriva uma segunda vez, vou colocar essa função mais embaixo, certo? Então, para saber se é máximo ou mínimo, né? Você deriva mais uma vez, então a derivada segunda vai ser igual a 6x, que é a derivada segunda dessa função aqui, né? Da derivada da 6x, e substitui, né? Bom, substituindo x por raiz de 3, né? Então vamos substituir na derivada segunda primeiro, pela função raiz de 3. Então, substituindo aqui pela raiz de 3, vai dar 6 vezes raiz de 3. 6 raiz de 3 é positivo, então ponto é de mínimo, né? Ponto de mínimo. Tá aqui, né? Olha só, 6 raiz de 3 é mais ou menos... É isso mesmo? Raiz de 3 dá... Deixa eu só ver aqui se está certo. Isso, é isso mesmo, né? Então, raiz de 3 é 1,6, alguma coisa, né? Raiz de 3 está aqui, ó. E no rumo dele nós temos um ponto de mínimo, mínimo local, né? Muito bem. Agora, vamos substituir na derivada segunda, como a gente fez na aula passada, né? Vamos substituir na derivada segunda o menos raiz de 3, né? Então, vai dar 6 vezes menos raiz de 3. Muito bem, que é um valor negativo, né? Então, o ponto é de máximo. Isso mesmo, né? Máximo local
mínimo local, né? Então, claro, né, menos raiz de 3, que é um ponto crítico, que é um candidato a máximo mínimo, é menos 1,6. Tá aqui mais ou menos, né? E aí, quando você substitui a derivada segunda, você viu que ela deu negativa. Então, o ponto é de máximo, né? Ok, então já descobrimos aqui os pontos de máximo, os pontos de mínimo, né? Aqui, claro, a função é crescente, depois é decrescente. Aqui, a partir desse ponto, a função é crescente, né? Porque como aqui é máximo, então à esquerda a função é crescente, à direita é decrescente, né? E como aqui é mínimo, à esquerda é decrescente e aqui é decrescente, né? Muito bem. Então já descobrimos aqui os pontos de máximo, de mínimo, os intervalos de a função crescente e decrescente, né? Então ela é decrescente para x menor do que menos raiz de 3, né? Crescente, né? Desculpa, ela é crescente para x menor do que menos raiz de 3 e ela é crescente também a partir desse ponto, né? Então, para x maior que raiz de 3, ela é crescente. Ó. E ela é decrescente só nesse intervalo, né? Ela é decrescente no intervalo que vai de menos raiz de 3 até mais raiz de 3, ela é decrescente. Bom, agora concavidade, né? É claro que a concavidade aqui é para cima, né? Para baixo, perdão, para baixo, porque a derivada segunda deu negativa, olha só. Então, o que a gente viu hoje, né? E quando a derivada segunda num ponto é negativa, a concavidade é para baixo. Vamos colocar aqui, né? Então, derivada segunda, vamos colocar aqui depois. Então, a derivada segunda aqui nesse ponto é negativa, então a concavidade é para baixo. Mas é para baixo até onde? Até esse ponto de inflexão. Porque a derivada segunda aqui já é positiva, né? Olha só, a derivada segunda é positiva no outro ponto ali. Ou então a concavidade é para cima. Mas aonde que troca de concavidade, né? Concavidade para baixo. Em qual ponto troca de concavidade? No ponto de inflexão, lembra? Então, como é que eu encontro, né, os candidatos a ponto de inflexão? Então, como a gente viu agora acima, né, você deriva duas vezes igual a zero. Beleza? Então, essa é a forma de encontrar os candidatos a ponto de inflexão. Derivando aqui uma segunda vez, a derivada segunda já é 6x, né? E igual a zero e encontro x. Bom, x aqui vai ser 0 dividido por 6, né? Então, x aqui vai ser igual a zero. Então, esse é o candidato a ponto de inflexão. Muito bem, então x igual a zero é o candidato a ponto de inflexão. Será que ele é mesmo? É, né? Porque como aqui é o ponto de máxima, a concavidade é para baixo. Como aqui é ponto de mínima, a concavidade é para cima. Então, naturalmente, vai ter um ponto onde troca de concavidade. Troca a concavidade. E nós achamos o único candidato a ponto de flexão, que é o ponto x igual a zero. Então, já que em algum momento o gráfico tem que trocar de concavidade, e nós temos o único candidato a ponto de flexão, que é onde troca de concavidade, esse é o ponto. Né? Então, esse aqui é o candidato, então ele é de fato, né, o ponto de inflexão. Então, está aqui o gráfico de uma função, né, cúbica, no qual nós conseguimos construí-lo, né? Então, deriva uma vez, verifica se é máximo ou mínimo, né? Então, a derivada primeira igual a zero, deu mais ou menos raiz de 3 candidatos. Depois, pergunta para a derivada segunda, né? Substituindo a derivada segunda, deu positivo aqui, ponto de máximo local, tá aqui. Ou mínimo local, né? Quando é positiva a derivada primeira. Derivada segunda positiva, ponto de mínimo, aqui. Derivada segunda negativa, ponto de máximo, aqui. Né? Aí você fala assim, poxa, mas como é que eu encontro essa imagem, né? Essa imagem aqui, né? Porque eu quero fazer no papel, né? Então vamos lá. Se o x é mais raiz de 3, aí você substitui, né? Na função aqui, ó. Raiz de 3 ao cubo menos 9 raiz de 3. Nesse caso aqui, vai dar uma imagem negativa, tá? Então você coloca lá no papel, né? Raiz de 3 e aqui, ó, o valor que deu na função f, na imagem da função f. Substitui também o menos raiz de 3, né? O menos raiz de 3 aqui. Então, substitui esse menos raiz de 3 lá na função f para encontrar a imagem. Né? Então, fica menos raiz de 3 ao cubo, menos 9, menos raiz de 3. Calculando na calculadora, vai dar um valor positivo, né? Então, aqui, menos raiz de 3, substituindo na função f, a imagem vai dar um valor positivo aqui, né? Só substituindo na função f. Aí você marca esse ponto, marca esse ponto. Como aqui é ponto de máximo, você faz o desenho assim, ó. Né? Como aqui é ponto de mínimo, você faz o desenho assim. Aí você fala, mas em qual ponto troca de concavidade? Aí você pega a derivada segunda igual a zero e encontra x igual a zero, né? Então, nesse ponto, você desenha assim, né? E substitui esse ponto na função f, né? Então, se você encontrou o candidato a ponto de flexão, substitui aqui. Então, x igual a zero. 0 ao cubo menos 9 vezes 0, 0. Então, x0 e y0, né? Então, tá aqui, x0 e y0. Então, nesse ponto, cuja imagem também é zero, né? Coincidentemente, então nós temos um ponto de inflexão da função, tá bom? Então é isso, né? Introduçãozinha bem básica, né? De como construir gráficos de funções quadráticas. Foi o primeiro gráfico ali.
e gráfico de funções cúbicas. Então, espero ter ajudado vocês a entender esses três conceitos, né? A concavidade do gráfico. Então, para saber se o gráfico tem concavidade para cima ou para baixo, você não vai para a derivada primeira, né? Você vai direto para a derivada segunda, né? E substitui o ponto lá. Então, tá aqui. Vamos refazer aqui o exemplo bem rapidamente, né? Para a gente terminar essa revisão. Então, para saber se a concavidade é para baixo ou para cima, né? Você deriva uma vez. Aqui, por exemplo, deu 2t menos 7. Deriva de novo, né? A derivada é 2. E nesse ponto aqui, né? Que ele pediu. Então, você pega esse ponto que ele pediu, substitui na derivada segunda. Nesse caso, não tem que substituir. Derivada segunda positiva, concavidade para cima, né? Colher voltada para cima. Nesse outro exemplo, para saber a concavidade, você também, né, deriva uma vez, deriva duas vezes, tá aqui a derivada, a segunda, né, tá aqui embaixo, 2t menos 18, e substitui o t pelo valor que ele deu, né? Então, substituindo o t pelo 20, tem um valor positivo, concavidade aqui também é para cima, né? Essa primeira parte da derivada primeira aqui é só para revisar a aula passada, né? Para saber se a função é crescente ou decrescente, você calcula a derivada primeira e substitui o t pelo valor que ele deu, né? E aí, se der positiva, a função é crescente. Se der negativa, a derivada primeira, né? Então, a função é decrescente. Ponto de inflexão é o ponto onde nós temos um candidato, né? Candidato não, ponto de inflexão é o ponto onde a concavidade troca de sentido. Os candidatos a ponto de inflexão são os pontos onde a derivada segunda é igual a zero. E aí você vê se realmente troca, né? Troca de sinal ali a derivada segunda. Vamos ver o que nós fizemos. Verifique os pontos de inflexão dessa função, né? Então, para encontrar os pontos de flexão, você deriva duas vezes igual a zero. Então, foi isso que eu fiz. Derivei uma, derivei duas. Peguei a derivada segunda, igualei a zero e encontrei o 4. Candidato a ponto de flexão. Para saber se é ponto de flexão, você tem que ver se a derivada segunda troca de sinal. Então, vamos ver. Pega um ponto antes do 4. Substitui aqui. Deu um sinal negativo, né? Agora, pega um ponto depois do 4. 5. Substitui aqui. Deu um sinal positivo. Trocou. Então, de fato, esse ponto aqui, né? É ponto de flexão, porque nesse ponto a concavidade troca de sentido, né? E na terceira parte a gente juntou tudo, né? Juntou função crescente com função decrescente, com máximos e mínimos, né? E ponto de flexão e concavidade do gráfico, né? Para fazer gráfico. Então vamos lá. Então aqui nós derivamos a primeira vez para achar os candidatos a máximos e mínimos, igualamos a zeros, achamos aqui o candidato a máximo e mínimo, ponto crítico da função, e perguntamos para a derivada segunda, como nas aulas passadas. A derivada segunda deu 2, né? Porque a deriva aqui deu 2, não tem onde substituir os 5 meios. Então é positivo, então esse ponto aqui é ponto de mínimo, né? E aí a gente viu também que esse ponto de mínimo aqui, pelo fato da derivada segunda ser positiva, né? Nós temos que a concavidade é para cima, né? E então nós temos uma parábola, ou seja, ponto de mínimo, porque a derivada segunda é positiva, no ponto crítico, né? Ponto crítico. Mas também, como a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Então, a parábola, e não há ponto de flexão, né? Porque quando você deriva duas vezes igual a zero, o 2, que é a derivada segunda, não pode ser zero, né? Não tem como isolar o x aqui, não tem candidato a ponto de flexão. Então, não tem ponto de flexão, então a concavidade ela não troca de sentido, a concavidade é para cima em todo o gráfico dessa função, né? É uma parábola com a concavidade para cima, né? E na letra B, nós pegamos a função, derivamos a primeira vez para achar os candidatos a máximos e mínimos, igualamos a zero, achamos os candidatos e perguntamos para a derivada segunda. A derivada segunda deu 6x, substituindo raiz de 3 deu positivo, ponto de mínimo, está aqui. Raiz de 3, derivada segunda positiva, ponto de mínimo. Para marcar esse ponto, você pega o raiz de 3 substituindo a função f, tá bom? Beleza, aí você faz o desenho assim, ó, né? Ponto de mínimo. Aí você pega outro candidato a ponto de máximo ou mínimo, né? Que é o menos raiz de 3, e pergunta para a derivada segunda de novo. Derivada segunda do negativo, ponto de máximo local, né? Então tá aqui, menos raiz de 3, máximo local, então você faz o desenho assim. Para saber essa imagem, né, você pega o menos raiz de 3 e substitui na função f, tá? Aí você vai ter o valor dessa imagem. Aí você fala, poxa, mas se aqui nós temos o ponto de máximo local e aqui o ponto de mínimo, então vai ter um ponto de troca de concavidade, né? Concavidade aqui vai estar para baixo, a concavidade aqui vai estar para cima. Bom, a concavidade aqui é para baixo porque a derivada segunda aqui dá negativa, né? Vamos olhar. Olha só, por que a concavidade aqui no menos raiz de 3 é para baixo? Porque a derivada segunda é negativa, concavidade para baixo. Por que a concavidade aqui é para cima, né? No raiz de 3? Porque no raiz de 3, a derivada segunda deu positiva, então concavidade para cima. Em qual ponto a concavidade troca de sentido? Para descobrir esse ponto, você pega a derivada segunda igual a zero. Beleza, foi o que eu fiz aqui, né? Peguei a derivada segunda, igualei a zero, isolei o x, deu zero.
E aí você marca esse ponto, né? x0, y0. Substitui aqui o x por 0 para achar o y. Então vai dar 0, 0 nesse caso, né? Então nesse ponto 0, 0 é o ponto onde a função troca de concavidade. Então esse ponto x igual a 0 é o ponto de inflexão da função. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Bastante coisa, né, na aula de hoje, 3 assuntos e dados bem rapidamente, né? Mas aí espero que tenha ficado uma boa noção, né, de como encontrar a concavidade do gráfico em certos pontos, como encontrar os pontos de inflexão, né, que são os pontos onde troca de concavidade, a derivada da segunda troca de sinal, e também como construir gráficos, né, a partir das análises, né, de pontos críticos, que são os candidatos a máximos e mínimos. Depois você descobre, né, quais são os pontos de máximo e mínimo. Aí substitui esses pontos aqui na função f para encontrar essas imagens, né, marca esses pontos aqui no gráfico, no papel, desenha, né? Se for ponto de máximo, você desenha assim. Se for ponto de mínimo, você desenha assim. Aí, se tiver um máximo e mínimo, vai ter um ponto onde troca de concavidade, para baixo para cima. Nesse ponto, você encontra esse ponto, né? A novidade de hoje é essa, né? Para encontrar esse ponto de flexão, você deriva 2 vezes igual a zero e encontra esse candidato aqui. E verifica se realmente ele é um candidato, se ele é um ponto de flexão, né? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Até a próxima.